O áudio tá, né? Bom, boa noite, gente. Gostaria de agradecer pelo convite. Eu vou falar sobre o livro A Lei do Mentalismo, do Vitor Senho, como diz o nome da palestra. E esse é um livro ligado ao movimento americano, norte-americano no caso, do Novo Pensamento. Como diz o slide, o movimento do Novo Pensamento é um movimento espiritual que eclodiu nos Estados Unidos no fim do século XIX e que enfatiza crenças metafísicas. Consiste de um grupo livremente formado por grupos religiosos ou denominações religiosas, organizações seculares, autores, filósofos e indivíduos que compartilham um conjunto de crenças metafísicas referentes aos efeitos do pensamento positivo, lei da atração, força vital, visualização criativa e poder pessoal. Como se observa aqui, essa corrente ela não tem uma preocupação com a transcendência, digamos assim. Ela está principalmente preocupada com o uso das, vamos chamar, forças mentais, ou como para alguns desses autores o espírito ou a alma equivalem à mente, eles estão preocupados com a utilização dessas forças no dia a dia para melhorar o nosso dia a dia. Então a preocupação deles é essa, não é nenhuma transcendência, não é sair do cotidiano, é algo bem ligado ao nosso dia a dia. Você tem um problema, você precisa resolver, você usa determinadas forças, determinadas características suas, inerentes à própria mente humana, para resolvê-los. Algumas religiões decorreram desse movimento. A gente tem, por exemplo, os unitaristas, a Igreja da Ciência Divina, a Ciência Cristã. Uma série. No Brasil, a gente tem basicamente a Ciência Cristã e a Ciência Divina, ambas com um número muito pouco expressivo de participantes. E elas não são uma igreja no sentido de um grupo que possua templos para culto, mas elas se dedicam principalmente a essas práticas que eu citei anteriormente. Visualização criativa, repetições, esse tipo de coisa para puxar a força mental para que ela atue para um determinado fim. Eu imagino que todo mundo conheça o livro O Poder do Subconsciente. Um livro, não me lembro de que década é, mas agora também não consigo lembrar o nome do autor. É considerado um clássico do Novo Pensamento. Né? E para quem leu, ele trabalha com questões bem óbvias e bem cotidianas. Então, por exemplo, a pessoa perdeu um objeto, quer achar um objeto, utiliza o pensamento para achar esse objeto. Você quer um carro novo, você utiliza o pensamento para conseguir o carro novo. Na década de 90, essa ideia voltou à moda com O Segredo, da Rhonda Byrne. A Rhonda Byrne, dentro desses possíveis trabalhos do Novo Pensamento, trabalhou principalmente com a visualização criativa e com aqueles 3 passos: o pedir, crer e receber. Os outros autores, cada um trabalha de uma forma, e daqui a pouquinho eu entro no Senho, que é o objetivo da palestra, e vou falar a especificidade dele. No caso, vamos supor que a gente pegue um outro bem conhecido, o Harold Sherman, ele trabalhava apenas com a visualização criativa. Se a gente pega o pessoal da Ciência Divina, eles trabalham principalmente com as repetições. Ou seja, muito variável, não há um corpo comum de funcionamento entre os diversos autores do Novo Pensamento, ou mesmo entre os diversos grupos. E mesmo em um único grupo, você pode partir para diversas práticas. Então vamos ao próximo slide. As escolas do Novo Pensamento, que a gente pode chamar que tem alguma inspiração bíblica,
E aí entrariam principalmente os textos do Dr. Emmett Fox. Eles trabalham essa crença no poder pessoal ou poder mental, principalmente a partir do início do versículo 26 do primeiro capítulo de Gênesis. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, a partir dessa, que eu vou chamar de premissa, eles desenvolvem o seguinte raciocínio. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos a mesma potencialidade criadora que Deus tem. E daí a possibilidade de interferirmos no real perceptível. Esse aqui, esse senhor com uma barba diferente, o Phineas Kimby, é considerado o fundador do Novo Pensamento. Apesar da origem bastante humilde, ele escreveu uma série de trabalhos, principalmente direcionados à cura física, e a principal ideia dele é que o corpo é a casa da mente. Apenas isso. Aí já vem uma das primeiras oposições em relação à teosofia, que eu poderia chamar de oposição, né? O corpo é a casa e é transitório. A mente ela não é transitória. Para essa corrente, a mente equivale, não estou dizendo para todos os pensadores, mas para a maior parte deles, a mente equivale ao aspecto superior e máximo do ser humano. Você não transcende a mente, você vai até a mente. Então seria o aspecto principal. O corpo ele tem apenas esse objetivo, de servir como hospedagem para a mente. Então não há veículos superiores, não há átma. Para eles é a mente. Daí decorre o quê? Que você modifica o seu dia a dia apenas pelo uso da mente. A crença central é essa, baseada naquele versículo. Dentro dessa corrente vem esse autor, o Vitor Senho, que hoje em dia é pouco conhecido no Brasil, digamos assim, o pessoal do círculo esotérico que editou o livro dele costuma dar uma certa divulgação. Na época ele foi considerado como embusteiro por alguns, por outros como uma pessoa mais... como um mentalista profícuo mesmo, uma pessoa coerente. E um dos grandes méritos desse livro, no meu ponto de vista, é que além de ele condensar diversos aspectos do mentalismo, desculpem, ele também trabalha com aspectos diferentes, tanto da conhecida lei da atração, como da visualização criativa. Ele trabalha principalmente com a ideia de que para se atingir um objetivo, há a necessidade de atrair outros pensamentos. Não é porque você pensa que algo vai ser realizado. Claro que é o aspecto da atração. Mas além disso, você atrai outros pensamentos e a partir da atração desses outros pensamentos, você realiza seu objetivo. Tá? Esse aqui foi um instituto que ele criou na Califórnia, em Los Angeles. Já foi demolido. O que sobrou é o topo. Não sei por que sobrou, não tenho a menor ideia, mas acho interessante, até engraçado pensar que sobrou o topo, né? E aí funcionavam cursos ligados a mentalismo. E ele também oferecia cursos por correspondência ou possibilidades de cura baseadas em irradiação mental. Então a pessoa pagava uma taxa equivalente a, sei lá, acho que era $1 semestre e recebia as irradiações dos mentalistas, assim como os cursos por correspondência ligados a mentalismo. Eu não encontrei nenhuma foto dele, o material a respeito é escasso, mas encontrei esse desenho. Obrigado, Luciano.
numa propaganda de um jornal local da época, do Clube do Sucesso do Senho. Era um clube mentalista, justamente com essas preocupações de utilizar o pensamento para modificar o dia a dia. Esse aqui é um dos, se eu não me engano, é o segundo livro dele. Como vocês podem ver pelo próprio título, a preocupação é bem, entre aspas, mundana, né? É como viver 100 anos e reter a juventude, saúde e a beleza. Então não basta viver 100 anos e também não precisa se espiritualizar. Você precisa ter 100 anos, ficar bonito, saudável e jovem, né? E alguns outros livros dele também trabalham com essa questão. Há o do matrimônio feliz, né? Como viver um matrimônio feliz, como não perder os cabelos, que eu acho que deu errado, porque... né? E alguns outros bem práticos. O mais teórico é justamente esse Lei do Mentalismo, e aqui, no Como Viver 100 Anos, ele também trabalha alguns aspectos da teoria do mentalismo, de o que é o pensamento. Né? E aqui, apenas por curiosidade, no canto inferior esquerdo, ali, um pouquinho acima, a assinatura dele, só para ilustrar, eu achei que seria interessante. Bom, então agora eu vou entrar mostrando a capa. Esse é o livro da última edição do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. E vou partir agora para a leitura propriamente dita. O que eu fiz? Eu selecionei alguns excertos desse livro e a partir daí eu vou lê-los e debatê-los. Eu acho que eu acabei selecionando coisa demais, mas a gente vai resolvendo isso no decorrer da palestra. Vocês fiquem à vontade para quaisquer perguntas. Estou aqui. Então, no primeiro capítulo da obra, intitulado O que é mentalismo, ele vai trabalhar com a definição de mentalismo e algum de seus empregos. Ele não fala isso, mas não dá a definição claramente, mas mentalismo a gente pode entender como poder da mente. Tá? De acordo com ele. Sempre dentro daquela premissa do versículo do primeiro capítulo do Gênesis. Você tem o poder mental, desenvolve a sua mente por uma série de exercícios que ele vai passar aqui a posteriori, e a partir daí o seu dia a dia muda. Há algumas preocupações com vida após a morte, mas sempre são ligadas à sobrevivência da mente. Ele não passa disso. Há alguns críticos do mentalismo que dizem que é uma corrente muito fria, muito até cínica, porque é justamente isso, o uso da mente. E não confundir o uso da mente com o raciocínio. São coisas diferentes para eles. Tá? O uso da mente é o uso dos poderes mentais, não necessariamente ligado ao raciocínio, que é um dos poderes mentais, não a totalidade da mente. Então vamos lá. O mentalismo é a origem de toda a inteligência e de todo o adiantamento físico, moral, mental, espiritual, científico, artístico e mecânico. É a base de todo o conhecimento, a causa da felicidade ou infelicidade, da saúde ou moléstia, do bom ou mau êxito e, sem dúvida, estará intimamente ligado às nossas experiências depois de deixarmos esse mundo. Como se vê por esse parágrafo, o que causa tudo na realidade sensível humana seria o pensamento. E além disso, o que causaria o nosso, digamos, as nossas experiências depois da morte, de acordo com ele, seriam os pensamentos que a gente tem um pouco antes de falecer. Então, se você tem um pensamento, digamos, alegre, você está doente e está lá, está
perto de falecer, mas você tem pensamentos alegres, pensamentos bons, você iria para uma região que estivesse ligada a esse pensamento, independentemente de karma ou de qualquer coisa do tipo. O que conta também para as experiências pós-mortem são apenas o pensamento. Bom, o poder e os princípios da lei do mentalismo são tão velhos como a humanidade, porque existiram desde que o homem foi criado. Uma energia infinita da qual procedem todas as coisas. Novamente, a ideia de que o poder mental é o mais forte de todos e dele decorre o restante. Eles também se utilizam daquele versículo que diz que no começo o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Que dificuldade, eu não marquei aqui o versículo para não entrar em questões bíblicas, porque isso costuma gerar problemas. Mas a questão é a seguinte, por que eles equivalem o Espírito à mente? Porque no versículo não é dito que Deus estava sobre as águas, mas o Espírito de Deus. E para eles, como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e o homem cria a partir da mente, esse Espírito de Deus equivale à mente de Deus, que estaria sobre as águas. Isso aqui é muito importante porque ele vai explicar como funciona o pensamento, de que forma ele caminha e como ter força mental. Então, o mentalismo é a ação harmoniosa de 3 faculdades mais poderosas da organização mental. A primeira delas é o pensamento, a segunda a energia etérea, a terceira a vontade. O pensamento é a inteligência que o cérebro recebe de certas vibrações mentais passageiras que estão em harmonia com ele para uso do entendimento. Então vocês veem que o pensamento ele não se origina da própria pessoa. Depois ele vai dizer que tudo o que é pensado já foi pensado pela mente anterior, que seria a mente divina. Então nesse ponto há um paralelo entre o mentalismo e a teosofia no sentido de que é praticamente impossível haver um pensamento original, mas a pessoa capta pensamentos ou da grande inteligência ou que já estão na mente de outros pensadores, mas sempre oriundos da grande inteligência. A energia etérea é a força produzida no cérebro no decorrer do pensamento. Para mim, não digo uma crítica, mas um comentário que eu faço ao livro. Ele utiliza cérebro e mente meio indistintamente aí. Porque depois ele discute que a gente pode receber pensamentos de pessoas que também já faleceram. Como a pessoa já faleceu, necessariamente ela não tem cérebro, né? Está em outro local. Então você recebe esses pensamentos apesar do cérebro, e no meu entender a energia é mental, não é uma energia física. Mas isso fica meio confuso no trabalho dele. E é devido a essa força que os pensamentos correm das células do cérebro para o seu destino. No meu ponto de vista, a mesma questão. Ou ele não tinha essa preocupação de onde de fato vinha essa força, ou deu uma trocadinha de bolas. E aqui o principal. A vontade é o agente dirigente que emite e guia os pensamentos às suas respectivas estações. Resumindo, deste modo, o pensamento conduzido pela energia etérea e guiado e dominado pela vontade chega a ser um poder de tanta magnitude que nem a matéria nem a distância impedem sua transmissão. Ou seja, se você tem um pensamento aqui e une de forma correta, principalmente a energia etérea à vontade, não há limites para até onde esse pensamento vá, ou para quem ele possa atingir. E ele diz isso no próximo trecho que eu peguei. Um pensamento caminha, apesar de toda resistência, até ser recebido ou recolhido pelo cérebro ou cérebros que estão em perfeita harmonia com a mente que o emitiu. Agora ele começa a caracterizar os tipos de pensamento.
Um pensamento de desprezo ou de elogio, quando é enviado pela vontade do cérebro, se transforma numa força viva e não se extravia entre a multidão de sons e vibrações, mas prossegue até encontrar o indivíduo contra o qual e a favor do qual foi dirigido. Tais pensamentos se fazem sentir pela pessoa como um golpe que a prejudica ou favorece. É aquela conhecida ideia de que pensar acerca de alguém pode atingir esse alguém. E futuramente ele vai falar que nessa obra é uma literatura extensa sobre isso. Eu não gosto muito do termo, mas vamos chamar de autodefesa psíquica, né? Que é como se proteger de correntes de pensamentos ruins. Como ficar livre de determinadas ondas de pensamento. Hoje em dia, essa ideia ela até atingiu um certo paroxismo. Não sei se vocês já viram aquelas orgonites. Alguém já teve contato com orgonites? Então, as orgonites, dizem alguns fabricantes, vendedores de orgonites, que além de bloquearem celular, né, ondas de celular, ondas de rádio, elas também bloqueiam ondas cerebrais. Então, há pessoas que usam aparelhos físicos para bloquear esse tipo de onda. Na época dele, isso é uma possibilidade que ele aventa aqui, mas não é algo feito. Mas hoje em dia, principalmente para os mentalistas, há muitos que se utilizam dessas orgonites. Depois, ele vai falar sobre como a pessoa pode perceber até que ponto ela é suscetível ao mentalismo. Eu não anotei aqui, porque senão ia ficar maior do que já está, mas ele arrola uma série de experiências que eu vou citar brevemente. Então, por exemplo, a ideia de que você está em casa pensando numa pessoa, toca o telefone ou você recebe uma carta, ou hoje em dia um e-mail ou um WhatsApp, e é da pessoa de quem você estava pensando. Essa pessoa também estaria pensando em você e você foi mentalizado por essa pessoa. Não estou dizendo que isso esteja certo, mas que é uma ideia dele. Outro aspecto, isso, por exemplo, já aconteceu comigo e creio que acontece com muita gente. Você está em determinado lugar e pensa que viu tal pessoa, mas não viu. Mesmo caso, você está sob a influência mental dessa pessoa. Não necessariamente consciente, por parte do emissor, da pessoa que o mentalizou. Mas a pessoa estava pensando em você e, de algum modo, você ficou sob essa influência. A questão da vontade do pensamento, relacionada ao pensamento aqui. Isso aqui eu já falei, né? Que o pensamento não é mais que uma... Já, olha lá. O pensamento sempre existiu e sempre existirá, de modo que nada se pode criar de novo. Os pensamentos são parte da grande inteligência, porém percebemos e empregamos certas partes dessa inteligência conforme nosso entendimento. Então, o entendimento é outra faculdade da mente, que não o pensamento e nem a vontade. O que faz com que nós consigamos abarcar ou apanhar determinados aspectos da mente universal é o nosso entendimento. Ele não fala em como se desenvolver o entendimento nesse trabalho. E aqui a relação entre pensamentos e vontade, né? Os pensamentos que não são guiados pela vontade caminham em qualquer direção e afetam aqueles aos quais não foram dirigidos. Ou seja, é importante quando você quer desenvolver um projeto, por exemplo, ter o pensamento fixo. Mas não só a abstração do projeto. Você precisa ler tudo ligado àquele assunto, e ele fala isso. Você precisa conhecer o assunto para, a partir daí, conseguir se concentrar no exercício que ele explica posteriormente e receber outras ondas mentais que o auxiliem no desenvolvimento do assunto ou solução do projeto sobre o qual você está pensando. E ele prossegue na questão da importância do poder da vontade. Então vamos lá.
A vontade governa a quantidade de força mental produzida e também a direção que segue e a distância que alcança. Da mesma forma que um timão guia um navio, ela guia e dirige o curso de nossos pensamentos. Como a vontade é a faculdade mental governadora, é capaz de tomar uma decisão e enviar ao mundo ou a um indivíduo as ideias e opiniões que foram reunidas pelo cérebro, ou os pensamentos que vierem ao cérebro partindo de outras pessoas. Ela determina o grau da nossa influência sobre os outros e também impede o efeito dos pensamentos e ideias levadas a nosso cérebro por outros ou pelas circunstâncias. Aqui, com circunstâncias, ele se refere às circunstâncias mentais. São ondas de pensamento, porque as circunstâncias sensíveis também são originadas pela mente, ou seja, a mente origina tudo. Então, como se vê, fica claro que o principal a se desenvolver aqui, de acordo com ele, é a vontade. Ele dá uma série de exercícios para a pessoa desenvolver a vontade independentemente do projeto ou do objetivo que ela tenha, porque a vontade será utilizada para qualquer coisa. Então, dos exercícios que ele sugere é colocar, por exemplo, uma pedra por dia no mesmo local, esperar 10 minutos sem fazer nada, apenas aquietando a mente, e retirar a pedra. Isso parece uma coisa boba, mas de fato você cria o hábito, você exercita a sua vontade para criar um hábito. E depois você pode desconstruir esse hábito. Então os exemplos dele para exercícios iniciais de desenvolvimento da idade são dessa forma, bem simples. Você se obriga a fazer algo diariamente, até que isso seja inerente a você. A relação do bom êxito e confiança total, ou seja, quando você para de pensar no êxito. A partir do momento que a pessoa obtém êxito, ela para de pensar no êxito ou de atrair correntes mentais ligadas ao êxito. Se ela fica desleixada, digamos assim, ela já atingiu o êxito e pronto. Ela não pensa mais nisso. Ela passa simplesmente a viver o dia a dia dela sem dar a mesma força mental que ela dava aos projetos ou objetivos anteriores. Então há necessidade de, mesmo quando a pessoa atingiu o êxito, continuar direcionando a força mental para aquele objetivo. Ok. Isso é bem interessante. No finzinho aqui do primeiro tópico, ele fala que a mensagem pode ser enviada somente a uma pessoa ou ser recebida por milhares de pessoas, né? Encontramos prova disso nas diversas epidemias de suicídio e homicídio, e as modas passageiras e desordenadas que em certas ocasiões se espalham pelo país. Parece-me uma ideia interessante, porque há momentos inclusive históricos, né, de grande drama, que se a gente tenta imputar uma causa para o que aconteceu, você não encontra. É complicado. Então, o que geraria isso? Um pensamento inicial triste que se propagou, ganhou força, e a partir daí virou uma espécie de... como que eu chamaria? Uma espécie de pensamento global a que muitos estariam sujeitos. Ou um pensamento nacional, algo equivalente. Eu acho bem interessante, bem curioso. Fica, totalmente. Desculpa, César. Boa noite. Tem fica paralelo, né, com a ideia que a teosofia e os esotéricos falam de egrégora, né? Sim. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Então, o que ocorre ocasionalmente, isso está acontecendo. Às vezes, lembra em São Bernardo lá, uma moça, uma dentista foi incendiada, né? Depois pegou essa sequência de pessoas sendo o mesmo crime, né? E aconteceu agora
Com esse suicídio coletivo, nem tanto, porque a polícia deu de cima, né? Sim. Então, quando acontece uma coisa, é bem interessante isso aí. Aí ela pega aquela sequência, depois para, aparece outra e assim por diante, né? Não sei se é isso que... Não, é bem por aí. E essa ideia de egrégora de que o César falou, é bem por aí também. É que egrégora a gente pensa muito como o pensamento coletivo, o pensamento grupo ligado a uma instituição, né? Aqui necessariamente não estaria vinculado a uma instituição. Ele não chega, inclusive, a utilizar o termo egrégora, mas a ideia é bem semelhante, né? Aí prossegue falando da questão da oração. Uma oração é mais aceitável e sincera quando nasce do coração e se eleva com o pensamento, não precisando de inúteis perorações. Há motivos para que uma oração silenciosa seja mais efetiva. Na quietação, toda a força e energia mental se concentram no desejo e a vontade tem todos os meios para emitir a mensagem. Isso aqui ficou claro e é um dos pontos principais da obra dele, a questão do silêncio e da concentração. Depois, ele vai falar nisso, e já adiantando um pouquinho, para você concentrar as forças mentais, é necessário um silêncio absoluto. E ele recomenda um tempo diário para isso, né, dá uma série de instruções correlatas. E para a oração, principalmente, o hábito de orar em voz alta daria resultados inferiores ao hábito de rezar em silêncio. O que fica claro para ele, e aqui especificamente para ele, não vou dizer para as outras correntes mentalistas, é que a oração não equivale em momento algum ao poder da fé, mas ao poder mental. É força mental direcionada a um objetivo. Não é, por exemplo, se você... Vamos supor que alguém faça uma novena a Santo Expedito. Não haveria nenhuma interferência de um possível ou hipotético Santo Expedito. Mesmo que a pessoa tenha feito a oração para Santo Expedito. Mas o que causaria um resultado referente a essa possível oração seria o poder mental concentrado para o objetivo ao qual você direciona a oração. Então não há a influência de agentes externos no processo de oração. É a sua força mental e a sua concentração nessa força mental que possibilitam a realização. Poder superior do homem. Isso daqui eu achei interessante, principalmente em termos de uma crítica à frenologia, que a ideia está voltando. Então, vou ler só esse segundo parágrafo aqui. O exterior do homem não é mais que a expressão de seu interior. Por isso é que podemos ler o caráter da pessoa na sua forma física. Não há homem que possa passar uma existência pura, ter pensamentos puros e belos e gozar uma perfeita felicidade sem que se note o resultado de seus pensamentos em seu rosto e em seu modo de postar-se. Ninguém que tenha vivido na impureza e mantido pensamentos inferiores e materiais pode encobrir seus assinalamentos. Se a gente para pensar na frenologia, uma pseudociência do XIX, que considerava possível ler o caráter de uma pessoa por meio das circunvoluções do crânio ou de alguns traços faciais, essa ideia é bem semelhante. E por incrível que pareça, o nosso CBO, catálogo, no meu ponto de vista, essa é uma ocupação bem preconceituosa. Eu não gosto da ideia de frenologia, acho muito complicado você considerar alguém devido à expressão ou formato de rosto, ou modo de se postar, ou postura, ou qualquer coisa do tipo. E mesmo sendo uma pseudociência do 19, está voltando e consta como profissão no nosso CBO, no Catálogo Brasileiro de Ocupações. Então, alguns trabalhos menos ligados
mais espiritualizados, digamos assim, não são contemplados pelo CBO. Enquanto a frenologia, que se baseia nessa ideia de conhecer alguém pela conformação do crânio, pela aparência, está voltando, e eu acho muito ruim isso. Que era uma ideia do 19, foi retomada por alguns mentalistas ou alguns místicos do início do 20, e eu não entendo porque está voltando, né? Mas tudo bem. Ele continua com essa questão da modificação facial ou corporal produzida pelo pensamento, e a partir daí ele entra muito brevemente na questão da formação dos filhos a partir do pensamento dos pais. Então, pelo pensamento, não só amoldamos e governamos nossos corpos físicos, mas também formamos e governamos, em certo grau, os corpos dos outros. A mãe que compreende a lei do mentalismo pode, pelo bom emprego de seus pensamentos, eu escrevi seus, conservar seus filhos na pureza, com talento e saúde. Ela pode influir realmente na disposição deles e dirigi-los para que realizem a sua mais alta ambição. Eu concordo que o pensamento de uma mãe pode ajudar bastante no desenvolvimento do filho, mas eu não sei se é tão fundamentalista da forma como ele está falando, que a partir do momento em que uma mãe ou um familiar pense em determinada coisa, isso vai delimitar. Eu também acho meio simplista demais, né? Que isso vai delimitar o cotidiano, a existência, o futuro, a forma física, o êxito de uma pessoa. Inclusive, depois ele chega a dizer que o que determina uma encarnação é o pensamento dos pais, e não o karma de quem vai encarnar, ou, sei lá, desejo de quem vai encarnar, mas se durante a concepção ou nos meses de gestação as pessoas têm pensamentos, digamos, perversos, ruins, a parte da grande inteligência que vai entrar nesse corpo não seria uma parte boa. Do meu ponto de vista, isso é... Eu concordo que se todo mundo pensar bem e tiver pensamentos bons, o mundo melhore muito. Mas você não pode, no meu entender, considerar que uma encarnação decorre do pensamento dos pais apenas. Né? E há algumas correntes que também trabalham com isso. Vocês pegam, por exemplo, a mensagem do Graal, do Abidruchinho, na Luz da Verdade. Ele trabalha... Está bem ligado ao mentalismo, e ele também trabalha com o que ele chama de lei de atração dos homólogos. Nessa lei de atração dos homólogos, o que determina um futuro nascimento é o pensamento dos pais ou de quem estava próximo aos pais no período em que, nesse caso, a mente iria encarnar no corpo. Ou seja, é algo controverso, mas eu acho interessante de debater, né? E aqui o que eu já disse anteriormente, o ambiente e as condições físicas de nossa existência, tanto física como financeira, são os resultados e expressão dos pensamentos daquele com quem nos relacionamos ou a quem nos associamos. Enquanto você não fizer algum esforço para mudar as condições existentes, continuará a ser escravo dos outros. Particularmente, eu concordo com isso de que o pensamento ele influi muito no nosso dia a dia, no nosso condicionamento, no nosso trabalho, no nosso êxito profissional, mas eu também não acho que seja essa camisa de força que o pessoal dessa linha dizia, né? Inclusive alguns textos críticos referentes ao segredo, bem interessante, de pessoas que desenvolveram algumas espécies, psicose não é o termo correto, mas desenvolveram alguns problemas de tanto praticar repetições ou
excesso de visualização criativa, ou mesmo uma certa fantasia decorrente da crença, né? De que o seu pensamento vai certamente modificar o seu cotidiano. Então, as citações, por exemplo, de um sujeito que queria um carro novo, altamente caro, ficou mentalizando isso durante 2 meses, recebeu uma propaganda em casa com um cartão de crédito sem limite. Foi lá, comprou o carro com o cartão de crédito e ficou devendo. Ou seja, ele não resolveu o problema. Eu não sei se ele tivesse... Eu não sei se ele tivesse não sei se tivesse mentalizado de outra forma, né? Talvez mas a coisa não é como muitos livros escrevem aí, que basta pensar, eu quero um carro e ficar 5 horas do dia em silêncio fazendo isso, que você vai conseguir o carro. Sei lá, o cara conseguiu, mas também conseguiu uma dívida. Assim eu também consigo o carro e não preciso mentalizar. Então é uma questão meio controversa, né? Esse capítulo eu acho bem interessante, porque ele explica por que as correntes mentais não fluem necessariamente de um cérebro para todos os outros, e sim de alguns para alguns. Isso explicaria porque, no caso de uma dessas ondas de homicídios, ou suicídios, ou modas passageiras, alguém fica imune. Não recebe as influências desse mentalismo. Então, embora seja certo que cada pessoa possa enviar mensagens mentais a quase todas as outras e recebê-las das mesmas, todavia a natureza impôs uma restrição sábia, a fim de que nem toda a mensagem enviada seja interceptada por toda a humanidade sem a sanção do transmissor ou anuência do receptor. Prossegue na mesma página. A organização mental de cada pessoa é afinada até certo tom. Entretanto, este tom pode elevar-se ou descer conforme as nossas inclinações, e também quando se coloca sob a influência forte do mentalismo. Então, se, por exemplo, os adolescentes voltam a brincar com bambolê, haverá alguns que não voltam. Vamos considerar que haja esse pensamento coletivo para os adolescentes referentes ao bambolê. Mas alguns não aderem a isso. Por quê? O tom mental deles não estaria ligado a essa ideia. Então, para isso, cada pensamento abrigado pela mente teria uma cor, um tom, uma especificidade. Um pensamento de ódio, um pensamento de amor seriam pensamentos totalmente diferentes, com cores diferentes, até ritmos diferentes, sonoridade diferente. E você pode organizar a sua mente com determinados pensamentos a fim de que ela esteja ligada a outras mentes que sejam mais necessárias para você na solução dos seus problemas. Aí ele cita uma série de cientistas que tinham esse hábito de organizar a mente conforme a mente de outros cientistas. Se colocavam em relaxamento e a partir daí tinham a ideia para solucionar o problema. Também cita o mesmo ocorrido com diversos empresários, comerciantes. Muitas pessoas dizem que o que ocorre é a intuição, né? Para boa, não vou dizer a totalidade, mas para boa parte dos mentalistas, a intuição, enquanto a gente entende como algo superior, também não existe. A intuição seria você ajustar ao seu tom mental, ao tom mental de pessoas que têm pensamentos congêneres, e a intuição seria justamente a recepção do pensamento dessas pessoas congêneres. Ele diz isso aqui, claramente. O segredo do êxito está em saber como obter dos outros as informações desejadas.
O conhecimento que seja mais benéfico e, ao mesmo tempo, não se deixar influenciar pelos pensamentos e planos dos outros, cuja influência seria prejudicial. Ou seja, você ajusta o seu tom mental ao de determinada pessoa ou de determinado grupo, e a partir daí você, após a concentração, receberia os pensamentos dessas pessoas, que o ajudariam na solução do problema. Para conquista, mesma coisa, só que aí você tem de ajustar o seu tom mental ao de uma única pessoa. Se você passa a... Uma coisa meio fria, mas se você passa a pensar como aquela pessoa, você necessariamente sabe como conquistá-la. Então vamos supor que o Zezinho queira namorar a Mariazinha. Ele precisa conhecer bem a Mariazinha, saber os assuntos pelos quais ela se interessa, como ela se interessa, para a partir daí se concentrar e receber mentalmente o modo correto de abordar tal pessoa. E ele explica isso aqui, ó. Colocar-se em harmonia com outrem ou com um número de pessoas não é difícil. Porém, para elevar ou baixar o tom mental até que esteja exatamente com a mesma vibração de outra pessoa, é necessário bastante tempo e muito estudo de si mesmo. É preciso, em primeiro lugar, compreender que cada assunto ou o mesmo gênero de pensamento tem seu próprio tom de vibração. E aqui ele explica, além daquela pequeníssima introdução que eu dei, de onde veio essa ideia do mentalismo para ele. Então ele está dizendo que não foi algo original. Enquanto escrevo esta obra, estou em concentração contínua e somente escrevo os pensamentos que me vêm. Não posso dizer de quem e de quantas pessoas vêm. Foi enquanto me encontrava em concentração que a lei do mentalismo me foi revelada. Ou seja, o que ele diz aqui? Que para escrever sobre a lei do mentalismo, ele se utilizou do próprio mentalismo. Não é uma ideia dele, mas é uma ideia oriunda de correntes mentais de pessoas que já refletiam ou pensavam sobre isso, e ele simplesmente se concentrou ou captou essas informações num estado de profunda concentração. E depois ele explica, se você quiser se colocar, por exemplo, de acordo com a mente de Cristo, ou de algum grande cientista, ou de algum grande filósofo, ou de um poeta, você tenta organizar a sua mente num tom semelhante ao dessas pessoas. Se coloque em concentração e você irá receber as informações desse tipo de pessoa. E ele fala sobre o perigo de se harmonizar com pensamentos, digamos, ruins, em detrimento de pensamentos bons, né? Então, é muito importante colocar-se em harmonia com os outros. Porém, é qualidade digna de todos os nossos esforços o conseguir que nossa organização mental se harmonize com o tom ou vibração de um espírito elevado. Ou seja, você não vai pensar em coisas ruins para não se harmonizar com pessoas ruins. Então, o ideal é sempre você ter pensamentos bons, né? Ou pensar em pessoas boas, porque isso também vai mudar a sua conformação mental. É aquela velha ideia de formar uma virtude pensando na virtude ou formar um vício pensando num vício, né? Se a gente pensa no que os mentalistas de hoje trabalham com essa questão, eles evitam a questão da negativa, né? Se a gente lê, por exemplo, o Segredo, vamos supor que alguém queira parar de beber. Ele não deve mentalizar, não quero beber, não quero beber, não quero beber. Ele deve mentalizar, sou livre de vícios. Porque, de acordo com os mentalistas de hoje, o universo não entende essa partícula não, né? Eu nunca entendi o motivo. Parece que você se concentra no que você quer evitar, em vez do que você quer. Eu acho a ideia meio furada também, né? Mas... Fala, César.
Talvez a gente possa entender esse lado aí que ele falou de não usar o não, no sentido de que como o universo está em expansão, ou seja, ele está sempre criando, o caminho, a corrente é de criar, então, e não de destruir. Pode ser. Né? Nesse sentido, então, seria mais eficiente usar a afirmação, o afirmativo, né? Porque está no sentido de criar. E aí, se você quer destruir alguma coisa ou evitar, você faria isso não negando, não destruindo, mas criando algo que desviasse. Talvez a linha de raciocínio talvez seja essa, né? Pode ser, nesse possível, sentido, né? Possível. Há alguns autores que só utilizam a negação para o que eles chamam de pessoas altamente problemáticas. Então você pega um alcoólatra contumaz e aí tem que trabalhar a negação. Mas, sei lá, acho que a sua ideia faz mais sentido. Parece. Não é que são, digamos, em tese, né? A gente não teria como. A gente está tentando entender a linha de raciocínio dele e algumas coisas que a gente na teosofia já conhece, as correntes teológicas e a ciência no geral, né? Tem essa coisa de, né, que nós estamos num contexto de criação, né? Então seria nesse sentido, né? Por isso. Não, eu acho que faz sentido, concordo. Por aí. Como cultivar o poder da vontade? Fora o exercício de colocar a pedrinha no mesmo lugar e retirar a pedra e ficar 10 minutos sem fazer nada, ele dá algumas instruções. Primeiro ele define, né, alguns aspectos do que seria o poder da vontade e diz que o cultivo do poder da vontade é, sem dúvida, o primeiro dever que cada pessoa tem para consigo e com sua família. Sem uma vontade forte não é possível ter firmeza, independência e individualidade de caráter. Então, para qualquer pessoa que deseje trabalhar com mentalismo, a primeira coisa a ser desenvolvida é, sem dúvida alguma, a vontade, né? E, gente, eu deixei uns panfletinhos ali, não sei. Então, porque agora ele fala que a partir desses aspectos você consegue definir até que ponto você é senhor da sua própria vontade, né? Então ele cita todos eles e sugere como exercício diário que a pessoa leia essas orientações ao menos uma vez por dia e depois, a partir dos exercícios para memória, que ele também vai trabalhar, dar uma aplicação posterior. Então, a gente teria que observar esses aspectos para saber até que ponto somos donos da própria vontade, né? Então, primeira pergunta, que depois viraria uma afirmação. Sou senhor de minhas próprias ações? Se a resposta é positiva, tudo bem, sua vontade está no caminho certo. Se negativa, está no caminho errado. Próxima segunda, desculpem. Confundo-me, ou aqui traduziram como excitarei, eu colocaria, ficaria agitado. Confundo-me ou fico agitado, também é algo que tem de evitar para desenvolver a vontade. Entrega-se à violência ou se irrita, algo a ser evitado para controlar a vontade. Tomar precipitadamente minhas decisões, algo a ser evitado. Arrepender-se de tomar uma decisão, algo a ser evitado. E ele diz isso diversas vezes, que é mais importante tomar uma decisão ruim e depois mudar de ideia raciocinadamente do que não tomar nenhuma decisão. O que você não pode de forma alguma é prosseguir no estado de indecisão. Porque com isso, dessa forma, você não desenvolve a vontade e o seu pensamento não tem força suficiente para atingir as pessoas que você precisa. Tomo minhas decisões finais e não faço nada imperfeitamente? Ajo contra minha razão? Procuro fazer coisas prejudiciais aos outros? Sou sempre sincero para comigo mesmo e no meu trato com o próximo? Se você dá uma resposta coerente a essas perguntas, você tem uma vontade desenvolvida. Para as quais você não dá uma resposta positiva, são aspectos que você teria de desenvolver para ter uma vontade maior. Aí ele sugere
ele transforma essas perguntas em afirmativas, que estão aqui, que uma vez por dia, principalmente antes de dormir, a pessoa leia essas afirmativas e as utilize como modo de vida. Olha, eu acho que seguir isso mal não faz, né? Afinal, são afirmações positivas. O problema é que quando você submete algo totalmente à razão, por exemplo, acho que é a antepenúltima afirmativa, você está deixando de lado a intuição, uma série de coisas, né? Que, como eu disse, ele não considera porque são oriundas para ele de outras correntes mentais. Então, no caso dele, como a mente é o máximo, é o equivalente ao espírito, é coerente. Oi? Esse trabalho foi feito em que ano? Esse livro? 1904. 1904. É. Então, mas vale muito para os dias de hoje, algumas afirmações. Sim. Menos a antepenúltima, né? Porque fala, nunca girei contra a minha razão. E se a pessoa não tem razão? Sim, concordo. Né? Concordo. Essa aí já meio... Fora que ele só coloca a razão, né? Ele desconsidera a intuição, desconsidera... Exatamente, é o que você falou, verdade. Há casos em que a intuição... E essas afirmações, ou indagações, ou perguntas, elas são muito próprias para os dias de hoje, né? Para, né, algumas coisas, né? Olha, eu fiquei praticando não necessariamente essas afirmações, mas outras durante um bom tempo. E no meu ponto de vista, surte efeito. Só que se a pessoa fica com aquela ideia fixa, né, e foge da realidade, é o velho problema do cartão de crédito, aí complica. Eu acho que você tem de se guiar por afirmações. A prática das afirmações, para quem já fez, costuma funcionar. Mas fica no limite do... Porque, na verdade, é assim, ele escreveu esse 1904. Tá certo que vai para os dias de hoje, mas de lá para cá, a mente, né, a mente não, a vida, né, modificou. Sim. Não pode pensar só nesse pensamento, né? Concordo. Bom, mas um dos primeiros exercícios dele, então, é repetir isso aqui diariamente. Como já vimos, em silêncio, no quarto, aquelas coisas, né? Aí, quando a vontade tiver ganho suficientes forças para tomar as suas decisões, ou seja, quando você puder responder de forma coerente a todos esses pontos aí, o que eu ainda não consigo, porque eu fico irritado, acho que aqui todo mundo fica, né? Às vezes se descontrola, essas coisas acontecem. A pessoa poderá concentrar-se para atrair para si os pensamentos e opiniões da mente de outras pessoas. Então poderá comparar essas ideias com as suas e depois escolher as que forem melhores para seus propósitos. Então, ele não que divirja da lei da atração, porque ele entende que a lei da atração funciona, mas ele pressupõe uma colaboração por parte do mentalista na solução do problema. Não é apenas repetir ou visualizar. Você vai trabalhar com a sua força mental, vai comparar as suas ideias que são universais, mas filtradas, né, por você, com outras ideias. Então é um processo mais ativo por parte do mentalista do que utilizar apenas a visualização ou as repetições. Quando você atinge esse estágio aqui, né, já está com uma vontade forte, você pode se concentrar que a coisa funciona. E quando você quiser saber mais sobre mentalismo, é aquilo que eu já falei, né? Dentro da ideia dessa obra, a existência se põe em contato com a minha por meio do mentalismo. Se houver alguma parte dessa ciência que você não compreenda, poderá apreendê-la de mim por meio da concentração, porque os pensamentos que emprego estão sempre ao serviço daqueles que se acham em harmonia comigo. Então é aquela ideia de ajustar, você está estudando mentalismo, vamos supor. O seu tom mental estará, não digo num tom idêntico, mas aproximado ao de outros mentalistas.
e você receberá mensagens ligadas a mentalismo. Então é aquela velha ideia do tom. Você transforma o seu tom mental em um tom mental semelhante ao de outra pessoa, e a partir daí você se coloca como receptor de mensagens. Agora ele passa a falar sobre a importância do isolamento e da concentração para ficar justamente ligado a essas correntes mentais necessárias ao desenvolvimento de algum projeto ou objetivo. Então ele começa dizendo: o valor do isolamento não pode ser apreciado em demasia. Todas as grandes obras tiveram sua origem na solidão, e nela se formaram todos os caracteres ilustres. Porque muitos dos nossos homens ilustres viveram uma vida campestre e solitária. Porque o isolamento lhes dava oportunidade para desenvolver seus pensamentos e formar seu caráter. Esses homens não eram simples imitadores, que viviam a copiar os outros. Passavam uma existência individual, dominavam por meio do mentalismo, em lugar de serem dominados por ele. Ou seja, se você está isolado, você necessariamente não está ligado a um mentalismo propagado por um pensamento ambiente, digamos assim. Então você tem uma facilidade maior de ajustar o seu tom mental ao que você precisa. E a partir daí, usar a razão, que é uma outra faculdade da mente, para escolher qual a ideia melhor ou como as ideias se juntam para você chegar aonde você quer. Ele não diz que essa conclusão que você vai chegar ela é original. Ela já está na mente universal. Porém, foi você que, por meio da sua organização mental e por meio da razão, conseguiu juntar outras ideias ou comparar, cotejar ideias e, a partir daí, abarcar outra ideia da mente universal. Ou seja, é todo um processo mental que envolve raciocínio. Então, qual a ideia que ele dá para se concentrar no isolamento, né? Os que desejam conseguir os melhores resultados deste estudo ou de qualquer outro não devem esquecer a importância da concentração e isolamento. Então, para quem não mora isolado, né, devem retirar-se do bulício do mundo e procurar a tranquilidade do seu quarto, que é onde pode descansar o corpo, ficar só e concentrar seus pensamentos na obra que deseja levar a cabo. Ao preparar-se para enviar e receber comunicações, deve assentar-se em cômoda cadeira e conservar a cabeça levantada para que não interrompa a circulação de sangue no cérebro. Deve fechar os olhos por alguns momentos para descansá-los. Depois disso, deve fixar a vista num objeto pequeno que esteja a mais ou menos 1 metro de distância, e então começar a pensar no assunto sobre o qual deseja obter informações ou na pessoa que queira influenciar. Nestas condições, é possível enviar favoráveis vibrações mentais, que atingirão a mente dos homens ilustres que se acharem em harmonia com esses pensamentos, os quais estimularão seus pensamentos nesse assunto até fornecerem, por meio do mentalismo, as informações desejadas, sem o perceberem. Há um aspecto aqui muito interessante. Ele não fala para a pessoa permanecer com os olhos fechados. Após olhar o objeto, a pessoa volta a abrir os olhos e permanece com os olhos abertos durante a concentração. Então você se concentra com os olhos abertos. Isso pode parecer uma coisa meio estranha, mas para alguns mentalistas, principalmente o pessoal que trabalha com magnetismo pessoal, os olhos são importantíssimos, porque pelos olhos você meio que espalha a energia mental. Então, em boa parte dos processos de concentração mentalistas, você permanece ao mesmo tempo pensando naquilo que você quer e com os olhos abertos, né? O que eu não coloquei aqui para evitar um bloco de texto maior do que já está, são as técnicas de relaxamento que ele passa. Eu não utilizo, para quando eu pratico relaxamento, nenhuma das dele. Eu faço aquelas bem conhecidas, que acho que todo mundo faz, de começar pelo... Você ordena as partes do corpo que relaxem.
Você pede primeiro para o pé relaxar, para a perna relaxar, para o joelho relaxar, e vai indo até a cabeça. Ele já dá algumas ideias meio interessantes. Para você pensar que é um saco de batatas e que o saco foi cortado. E no momento em que as batatas estão caindo do saco, para você equivaler o corpo a isso. Eu tentei fazer e não consegui, que não dá. Mas é uma ideia que dá, que passa a sensação de relaxamento, né? Um saco sendo aberto. Está esvaziando. A outra é você imaginar que seu corpo está sendo perfurado e uma fumaça negra, uma espécie de lodo negro saindo. Então é bem essa questão do esvaziamento. Eu nunca utilizei, não sei se é boa ou não, mas fica a ideia, né? Caso alguém siga práticas de relaxamento. Oi, César. Peraí, cadê o... Essa parte de fixar o olho em algum objeto e depois fechar e depois abre e tenta fazer a organização mental, de certa forma, se nós pensarmos, a gente costuma fazer isso no dia a dia, né? Sim. Porque é claro que a maioria das coisas que nós vamos refletindo, a gente não faz isso nos momentos que a gente tem para meditar em casa ou numa igreja. A gente faz no dia a dia. Enquanto você está indo para o serviço, enquanto está indo para a escola, enquanto você está fazendo alguma coisa, você vira e mexe, você está parando assim, eu tenho um problema para resolver, eu tenho uma coisa para decidir, eu tenho que fazer uma análise de alguma coisa. Você acaba fazendo ao mesmo tempo que você está fazendo alguma coisa, e geralmente a gente faz isso sem perceber. Essa coisa de você bate o olho em alguma coisa assim, depois retira o olho e começa a pensar. Então, de certa forma, tudo que está sendo dito até aqui no mentalismo, o que eu estou percebendo tem muita coisa de verdade e de prático, né? Isso sim. Claro que com relação à teosofia, ao conhecimento esotérico, ao conhecimento teológico e tal, e até mesmo filosófico, ele fica no máximo no nível da personalidade, porque a proposta já inicia aí, né? A partir do máximo é a mente. Então a gente tem que entender que tem esse limite. Mas não significa que não seja um bom material. Até aqui eu estou achando que é um bom material. Tem uma série de coisas. Essa outra parte do isolamento, lembra a questão dos ascetas e monges, né? Você vê que os espiritualistas já fazem isso, né? Há milênios, né? Então, eu acho que é muita coisa válida. Até aqui no momento eu estou achando que tem bastante coisa válida. Dentro do contexto do limite, já que eles não entendem que existem os outros corpos acima da mente, essa coisa toda, né? Claro. Eu acho bem válido porque é meio que um manual de instruções para a pessoa viver bem, né? E isso é bom. Então, há pessoas que não têm interesse em ficar pensando em corpos, o cara quer viver melhor e ponto final. Então, no meu ponto de vista, não dá para dizer que o segredo é ruim. Nossa, que você está banalizando o assunto, você está banalizando a questão da mente. Você está simplificando, você está dando um ponto. Mas para a pessoa que quer um auxílio para resolver seus problemas, eu acho que é uma leitura muito coerente. Pois não. Eu tenho uma dúvida. Pois não. Eu lembrei da questão do segredo que eles falam lá, nessa coisa da visualização, né? De você fazer um quadro de visualização e você olhar para ele, mentalizar. É mais ou menos isso que eles tentaram passar de uma maneira um pouco mais básica, né? Eu acho que é isso, né? Então serve, você até pode fazer, então, alguma coisa assim, algum quadro de visualização com as coisas que você quer pensar a respeito disso, as coisas que você quer atrair e focar nisso e fazer esse exercício? Ou... Pode. Pode? Pode. Só que se você for fazer de acordo com ele, o adequado seria com o olho aberto e focalizando um objeto pequeno. Tá? E também a questão dos olhos, você com o tempo magnetizaria esse objeto. É que eu não queria entrar nessa questão da magnetização, mas ele seria mais propício a exercícios futuros ou visualizações futuras. Há uma série de ligações entre o olho e o objeto. O que ele difere na questão do segredo é que no segredo você tem aqueles 3 estágios, né? Pelo que eu me lembro. É o pedir,
esperar e crer e receber. Então ele não exige uma ação posterior ao pedido ou o uso da razão, né? Aqui, se você mentaliza uma cena, por exemplo, de acordo com ele, você vai receber ideias para realizar essa cena. Não que ela vai simplesmente ficar pronta. Entendeu? Você vai receber ideias para realizar essa cena e a partir daí vai selecioná-las e compará-las para você realizar os procedimentos para chegar à cena. Ou seja, a atração acontece, mas é um procedimento um pouquinho mais detalhado. É. Justamente, o mentalismo ele vai ajudar a você tomar um direcionamento correto. Ele não vai fazer a coisa aparecer. Né? A menos no caso de uma doença, porque aí, de acordo com ele, um pensamento ruim de qualquer espécie, ele modifica os tecidos corporais. Tal, e se você pensa em coisas ruins, você fica doente. Mas você não precisa necessariamente pensar em doença para ficar doente. Pensamentos negativos atraem doença. Entendeu? Não é uma coisa tão linear como no segredo. É um pouquinho... Há um processo por trás, é diferente. Mas pode visualizar olhando que é assim. Cadê? Ok. Esse aqui já foi, né? Acho que foi. Eu vou pular. Eu fiz slides demais, gente, porque eu me atrapalhei um pouquinho. Então eu vou passar esse do caráter. Então, isso daqui é bem interessante, né? Porque justamente o que o César estava falando, se ele for entrar um pouquinho aqui em metafísica ou até em psicologia, é algo totalmente oposto à teosofia ou ao espiritismo, é um negócio bem diferente. Então nesse capítulo ele discute a imortalidade da alma e a questão dos sonhos, né? Então a gente vai ver o que é um sonho para boa parte dos mentalistas, né? Primeiro ele prova a existência da alma, que, como eu já disse, é a mente de uma forma bem simples, né? Essa época já era um pouquinho posterior ao espiritismo de Salão, né? E eu não sei como estava desenvolvido o espiritismo nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Eu sei que boa parte dos espíritas de lá não eram necessariamente reencarnacionistas e também não trabalhavam com a psicografia de outras formas, né? E o Senho, né, o autor da obra, ele tinha contato com essas psicografias do espiritismo inglês e para ele essas psicografias provaram a existência da alma e que a alma é a mente. Porque quando há uma psicografia ou uma fala mediúnica, essa fala, o que acontece? A sua mente está sendo utilizada, o seu cérebro, desculpe, está sendo utilizado pela mente de um espírito. Então, basicamente, o que define a imortalidade da alma é que as comunicações são inteligentes. E se são inteligentes, são provenientes da mente. Então, não há necessidade, já que a comunicação é inteligente e vivemos num mundo inteligente, de falar em algo superior a isso. É um dos motivos de o novo pensamento se esgotar na questão mental. Ok, o que a gente sabe de depois da vida é inteligente? Tá. Então o topo é inteligente. Se o que sobra depois que o homem morre é inteligente, e a mente, né, seria o espaço da inteligência, então o aspecto superior do homem é a mente. Então aqui ele fala novamente da questão do corpo apenas como habitação, né? E entra em alguns aspectos que eu não vou chamar de teológicos, porque são bem simplistas, mas são interessantes, e aí há algumas similaridades com a teosofia. Tendo-se presente isso, será fácil compreender que a alma unicamente ocupa o corpo como habitação onde possa cumprir sua grande missão. É aquela questão de que não podemos nos identificar com o corpo. Isso também aparece aqui. O indivíduo não é o corpo. Ele também não é o Atma, não é nada disso. Ele é a mente. A mente permanece e o resto é passageiro.
onde possa cumprir sua grande missão. Não é criada, como algumas pessoas supõem, uma alma nova, pelo homem ou por Deus, cada vez que uma criança nasce. Porém, em lugar disso, uma fração da grande alma, Deus, ou a origem da inteligência, é atraída ao corpo novo como lugar de residência onde passará a morar até que ele se torne inabitável. E então se volta para a origem de onde veio, permanecendo nela, até que lhe seja preparada outra habitação própria. Então a origem é essa, somos partículas da grande inteligência. O termo grande inteligência não é à toa, né? Porque se a inteligência é o aspecto superior do homem, Deus ou a grande alma só poderiam ser a grande inteligência. Para lá voltamos. Então há aquela questão de ser um pedaço de Deus, uma centelha divina, também está presente. Só que essa centelha não seria a mônada, nem nada disso. Seria a mente. A questão do sonho é muito interessante, porque ele não fala nada aqui em plano astral ou para os espíritas em, sei lá, é o perispírito que viaja, né, no sonho para os espíritas, né, ou em perispírito. Para ele, os sonhos é a mesma coisa que todas as impressões mentais, ou seja, mentalismo. Então, as impressões que chamamos de sonhos não são, de modo algum, diferentes das mensagens que recebemos no estado de vigília. Sabemos que a concentração auxilia na emissão e recepção da mensagem do pensamento, e a concentração se acha intimamente relacionada com o sono, pois os 5 sentidos ficam dominados. Se considerarmos esses sonhos como mensagens e pensamentos, verão que não são, de modo algum, diferentes dos pensamentos que vêm e vão ao cérebro durante as horas em que estamos despertos. Quando se apresentam no dia, pouco ou nenhuma atenção se lhes dá. Porém, porque vêm de noite, as pessoas os colocam numa categoria distinta. Ou seja, o sonho é justamente isso. É a recepção de um pensamento, oriundo de uma corrente mental, que acontece quando você está dormindo. Não é diferente de forma alguma de um pensamento que você recebe quando está acordado. Não é porque você dormiu que a coisa muda. Você está dormindo, você não foi para lugar nenhum. A sua mente recebeu uma outra corrente de pensamentos. Só isso. Não acredito, não é uma visão de que eu partilhe, mas eu acho bem interessante. Né? Pois não. Seria... Desculpa, Dorival, só. O sonho, então, não seria algo pessoal? Seria... o seu tom mental seria pessoal. A sua organização mental. Mas os pensamentos que você recebe, não. Não teriam nada de pessoal, nada de... Não. São pensamentos de outras correntes mentais que chegam à sua mente. Só isso. Nada pessoal. Imaginando que todo mundo estivesse dormindo no mesmo instante. Todo mundo, mesmo que fosse de dia, de noite. Isso é interessante. Ninguém sonharia. Eu creio... nós também podemos receber mensagens mentais de quem já morreu, né? Então, só se for isso. Porque se todo mundo estiver dormindo, acho que... Essa questão é interessante. É só de quem já morreu. Se tivesse todo mundo dormindo... Não entra nisso. Não entra. Há algumas correntes mentalistas que trabalham com a ideia de extraterrestres, né? Mas não são as correntes... que nem elas consideram as canalizações oriundas do mentalismo. Acho que tem uns grupos ligados a eu nunca lembro do nome. Ashtar Sheran, né? Não, o Confederado, essas histórias de... que eles utilizam esses sistemas de concentração ligados ao mentalismo para receber as mensagens. Mas eu não sei até que ponto isso é válido, até que ponto não é. Né? Eu, particularmente, sou muito cético em relação à questão extraterrena, pelo menos do modo como aparece por aí. Né? Mas ele não toca no assunto e os mentalistas que eu conheço bem também não. Acho que não estão nem preocupados.
né? Se descobrirem algum que possa ajudar, aí tá bom. Caso contrário, não. Então, prosseguindo na questão do sonho, ele vai explicar como ter sonhos ligados a algo que interesse, né? Sonhos cujo objetivo seja ajudar na realização daquilo que você deseja. Então a pessoa deve se concentrar antes de dormir, fazer aquele exercíciozinho de concentração e dormir, com aquilo em mente. Em algum momento a resposta virá. E aí ele fala sobre isso, né? Muitos dos pensamentos que recebemos durante a noite nos escapam antes de que passe meia hora de estarmos despertos. Isto é devido a que não fazem mais que uma impressão ligeira e são de pouca importância ou foram emitidos por uma vontade fraca. Ou seja, um sonho que você não lembra veio de uma corrente mental fraca. Você ficou sob uma influência de um mentalismo fraco e não se lembra. Não foi algo que marcou, né? Agora, aos pensamentos que fazem profundas impressões e se imprimem na memória depois do despertar, deve ser dada a mesma consideração que lhe daria uma mensagem que viesse durante o dia. Por quê? Porque esses pensamentos foram... Pois não. Eu tenho uma outra dúvida com relação a isso que você acabou de falar do sonho, da corrente fraca, né? Eu geralmente tenho muitos sonhos que eu não me lembro, mas eu lembro a parte do sonho onde eu estou tendo alguma informação muito importante, realmente que vai me ajudar, e aí eu penso, eu preciso lembrar disso quando eu acordar